Somos da CarbonFi, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. O mundo todo olha para a China e vê, assim, uma imagem de domínio absoluto no mercado de veículos elétricos. As vendas são massivas, os carros estão se espalhando pelo globo e a percepção é de uma liderança inquestionável. Mas e se essa fachada de sucesso escondeu uma crise financeira interna? Uma bolha prestes a estourar? Hoje a gente vai fazer uma análise mais a fundo da indústria de veículos elétricos da China, usando como base um artigo da CarbonFi chamado VEs Chineses, Crise, Purga e Risco no Brasil. E o nosso objetivo aqui é tentar decifrar um paradoxo, porque como é possível, que um sucesso de vendas tão estrondoso coexista com sinais de alerta do mercado financeiro sobre a saúde dessas empresas? E claro, o mais importante, o que essa turbulência toda lá do outro lado do mundo significa para o Brasil? Parece que a data-chave para a gente ficar de olho é 2026. Então, para começar, a ideia central que o material nos traz é que, na verdade, não existe paradoxo algum. O que a gente está vendo é descrito como o diagnóstico de uma bolha de capital industrial que está esvaziando. O que exatamente isso significa? Quando eu ouço bolha, eu penso logo no mercado de ações, sabe? Em preços inflados de papéis. É disso que a gente está falando? Essa é uma ótima pergunta, porque a distinção é crucial. Não se trata só de ações supervalorizadas. Uma bolha de capital industrial é algo bem mais físico, mais concreto. Imagina um país decidindo, como política de Estado mesmo, que precisa dominar um setor. Aí o governo, os bancos estatais, eles injetam bilhões e bilhões, não em ações, mas em aço, concreto, robôs. Eles financiam a construção de um número, excessivo de fábrica, de linhas de montagem, centros de pesquisa. Foi uma política deliberada de crescimento a qualquer custo. O resultado é que, a China hoje tem uma capacidade instalada para produzir um volume de carros elétricos muito, mas muito maior do que seu próprio mercado, ou até o mercado global consegue absorver. Pelo menos não de forma lucrativa. É um excesso de capacidade real, palpável, sabe? Entendi. E foi essa política que deu origem a gigantes que a gente conhece bem hoje, tipo a BYD. Exato. E outras que estão chegando com força, como a NIO e a Xpeng. Elas são, então, o resultado direto desse investimento todo. Exatamente. Elas cresceram nesse ecossistema de incentivos, de capital abundante. O problema é que essa estratégia que foi, incrivelmente bem sucedida para criar indústria, agora ela colide com a realidade. A primeira barreira é a saturação do mercado doméstico. A China ainda é o maior mercado, claro, mas o ritmo de crescimento está desacelerando. Já não tem tantos compradores novos para absorver essa produção toda. E a segunda barreira são os mercados externos que estão começando a se proteger. É aí que a previsão para 2026 fica bem sombria. O material não fala em consagração global, mas usa os termos muito fortes. Fala em purga e consolidação brutal. Parece mais um cenário de guerra do que de negócios, né? E a analogia é bem apropriada, viu? Purga, nesse contexto, significa que o mercado vai se limpar. À força. A era do dinheiro fácil e dos subsídios para todo mundo, ela acabou. Agora a gente entra numa fase de seleção natural financeira. Muitas dessas empresas, mesmo algumas que parecem grandes e bem-sucedidas hoje, podem não sobreviver de forma independente. A gente vai ver fusões forçadas, aquisições hostis e, inevitavelmente, falências. 2026 é apontado como o ano em que a conta dessa superprodução vai chegar. A questão deixa de ser quem vende mais carros e passa a ser quem tem caixa para sobreviver aos próximos 24 meses. É outra lógica. Nossa, uma mudança completa de perspectiva. De domínio para sobrevivência. Se essa bolha está esvaziando, quais são os sinais visíveis? Como essa crise se manifesta no dia a dia das empresas lá na China? Ela se manifesta em duas frentes que funcionam ao mesmo tempo, tipo uma pinça esmagando a rentabilidade das montadoras. A primeira frente, e a mais visível, é uma guerra de preços interna, de uma ferocidade, sem precedentes. A análise usa uma expressão que resume bem o cenário:
Uma guerra de preços que aniquila o lucro líquido. Aniquila o lucro? Isso quer dizer que elas estão vendendo carros sem ganhar dinheiro? Ou até perdendo? Em muitos casos, sim. O que está acontecendo é uma dinâmica que os economistas chamam de deflacionária. De forma simples, o preço final dos carros para o consumidor caiu muito mais rápido do que o custo de produção dos componentes, principalmente da bateria, que ainda é a parte mais cara do veículo, né? Pensa assim, você vende um produto por 100 e ele te custa 80 para fazer. Seu lucro é 20. De repente, para competir, você precisa vender por 85, mas seu custo só caiu para 78. Seu lucro foi quase dizimado. Muitas empresas estão nesse cenário, queimando caixa operacional só para manter a fábrica funcionando e não perder espaço no mercado. A estratégia virou uma aposta perigosa, vender com margem mínima ou negativa na esperança de que o concorrente quebre primeiro. É uma corrida para o fundo do poço, então. E eu imagino que aquelas barreiras comerciais que você mencionou nos Estados Unidos, na Europa, só pioram essa situação. Pioram drasticamente. As novas tarifas funcionam como um dique, sabe? Todo aquele excesso de produção que não consegue mais entrar tão fácil nesses mercados ricos, ele fica represado, forçado a ser vendido dentro da própria China. Mais oferta de carros disputando os mesmos clientes. Significa o quê? Preços ainda mais baixos. Exatamente. É um ciclo vicioso que acelera a queima de caixa e aproxima o dia do acerto de contas. Isso é uma pressão imensa pelo lado da receita. Mas eu li um detalhe no material que aponta para outra lâmina da pinça, a pressão pelo lado dos custos, que eu achei inacreditável. A afirmação é que, na China, um carro de 2 anos já é considerado obsoleto. Como assim? No Brasil, um carro de 2 anos é praticamente novo. Essa é a segunda frente da crise. A tal da inovação forçada. E esse ponto é fundamental para entender a armadilha em que essas empresas se meteram. O mercado chinês é hipercompetitivo e é movido pela novidade. Os consumidores esperam atualizações de software constantes, telas maiores, mais autonomia de bateria, novos recursos de assistência ao motorista a cada 6 meses. Um modelo que não oferece a última tecnologia é rapidamente visto como ultrapassado. Então, ao mesmo tempo em que a receita por carro está despencando por causa da guerra de preços, as empresas são obrigadas a investir bilhões em pesquisa e desenvolvimento, em P&D, só para não ficarem para trás. Então elas são espremidas dos dois lados. A receita por unidade vendida cai, enquanto a despesa para desenvolver o próximo modelo, que tem que ser ainda mais avançado, sobe. É uma situação insustentável. Feita. Não dá para parar de inovar, senão o consumidor abandona a marca. Mas inovar custa um dinheiro que a venda dos carros atuais já não está gerando. Por isso a análise conclui de forma tão categórica. A era dos subsídios infinitos acabou. A era da seleção natural financeira começou. O governo não vai mais salvar todo mundo. O mercado vai decidir quem fica e quem sai. Ok. O cenário na China é complexo e, francamente, assustador para as montadoras de lá. Mas vamos trazer a discussão para mais perto de casa. Com os mercados do norte global se fechando, essa produção toda excedente precisa ir para algum lugar. A análise aponta o Brasil como uma válvula de escape. O que acontece quando essa onda de produção, desesperada por um mercado, encontra o Brasil? Aí a gente entra nos riscos diretos para o nosso mercado. A situação levanta uma questão central, né? O que acontece com um país com um excesso massivo de produção encontra um mercado grande e relativamente aberto como o brasileiro? A análise estrutura a resposta em 3 riscos principais e que estão interligados. O primeiro é uma consequência óbvia do que a gente acabou de discutir, uma guerra de preços local. Mas essa guerra de preços seria na mesma intensidade que na China? Digo, aqui a gente tem impostos de importação, custos de logística, uma rede de concessionárias para montar. Isso tudo não deveria encarecer o produto e limitar essa agressividade? Intuitivamente, sim. Mas a lógica dessas empresas, no momento, não é a da lucratividade máxima, é a da sobrevivência. Elas precisam desesperadamente de fluxo de caixa, de qualquer dinheiro entrando para pagar as contas na matriz. Vender carros no Brasil, mesmo com margem zero ou
ou até com pequeno prejuízo, pode ser uma forma de gerar esse caixa vital. Além disso, a escala de produção deles é tão gigantesca que mesmo com os custos de importação, eles conseguem chegar aqui com preços extremamente competitivos. E isso coloca uma pressão brutal nas montadoras tradicionais já instaladas, como Volkswagen, GM, Stellantis. Essas empresas têm uma estrutura de custos diferente, não conseguem competir nessa mesma base de preço sem destruir as próprias margens de lucro. Isso afeta a indústria, claro. Mas e para quem compra o carro? O material aponta para um segundo risco, um que me pareceu muito mais concreto e preocupante para o consumidor final. É o risco dos carros órfãos. Esse é, talvez, o risco mais subestimado pelo consumidor na hora da compra. É um conceito muito real. Vamos voltar para o cenário de 2026 com a tal purga e a consolidação. Imagina que uma das várias marcas chinesas que estão desembarcando agora no Brasil com grande alarde, vendendo milhares de carros, simplesmente não sobrevive à crise. Ela vai à falência na China ou é absorvida por uma concorrente que decide descontinuar a marca. O que acontece com os carros que ela vendeu aqui? Eles se tornam órfãos. Exatamente, o proprietário fica com um veículo sem suporte oficial, a rede de concessionárias fecha, peças de reposição, mesmo as mais simples para uma pequena batida, se tornam impossíveis de encontrar, as atualizações de software que são essenciais nesses carros modernos param de chegar e, claro, o valor de revenda desse carro despenca para perto de zero. A pessoa faz um investimento de 150, 200 mil reais num carro elétrico de última geração. 2 anos depois, um para-choque quebra. Uma peça simples. E ela descobre que não tem onde comprar uma nova. O grande investimento dela virou um peso de papel caríssimo e imóvel na garagem. É um risco de longo prazo que o brilho da tecnologia e o preço baixo no curto prazo podem, ofuscar completamente. E isso nos leva ao terceiro risco, que é mais político-estrutural. Sim, o terceiro risco é a inevitável pressão por tarifas. Diante do que a indústria local vai chamar de uma inundação de carros chineses a preços artificialmente baixos, é praticamente certo que vai haver uma reação. A Anfávia, que é a associação que representa as montadoras estabelecidas no país, junto com a cadeia de fornecedores de autopeças, vai pressionar fortemente o governo brasileiro. O argumento vai ser o de concorrência desleal, a necessidade de proteger a produção e os milhares de empregos locais. Eles vão pedir o aumento das tarifas de importação para tentar, nivelar o campo de jogo. O que cria um dilema gigantesco, para o governo e para o país. De um lado, você tem o benefício imediato para o consumidor, acesso a carros mais baratos, tecnologicamente avançados. Do outro, o risco de desestruturar uma indústria inteira que está aqui há décadas, com toda a cadeia de empregos e desenvolvimento que ela sustenta. E no final, como o artigo sugere, correr o risco de depender de um oligopólio chinês sobrevivente, ou seja, das poucas marcas que restarem de pé depois da crise. Esse é exatamente o dilema. Não tem resposta fácil. O cenário de curto prazo é muito, muito atraente para o consumidor. Mas as consequências de longo prazo, tanto para a estrutura industrial do país quanto para o consumidor individual que apostou na marca errada, podem ser muito severas. A análise deixa claro que a decisão de compra de um carro elétrico hoje envolve variáveis que vão muito além da ficha técnica e do preço na etiqueta. Fica muito claro. Fazendo uma síntese da nossa conversa, a grande ideia que a gente extrai da fonte é que o domínio no volume de vendas não é de forma alguma uma garantia de saúde ou de sobrevivência financeira. A indústria de EVs da China, apesar da imagem de sucesso, está imersa numa crise de rentabilidade, de superprodução, com 2026 se desenhando como um ano crítico de consolidação, onde muitos podem não sobreviver. Pois é. E isso nos deixa com uma reflexão final, um pensamento para quem está acompanhando essa transformação do mercado. Considerando o risco real e concreto dos carros órfãos e a instabilidade toda que a gente descreveu, o que define o verdadeiro valor de um carro elétrico hoje? Será que é só o preço na concessionária e a lista de equipamentos? Ou talvez o consumidor precise começar a incluir na conta do custo total de aquisição um novo fator: o risco de sobrevivência da marca a longo prazo.
E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono, siga a Carbonfy para se manter sempre atualizado.